A iluminação hoje, ela não tá o bicho, assim, não tá muito boa, tá meio escuro aqui, né, esse canto, mas é que o dia hoje tá nublado. Eu tô com a luz do consultório ligada, mas tenho a sensação de que não tá dando tanto efeito assim. Mas enfim, né? A iluminação também não é a coisa mais importante do vídeo. O mais importante é realmente a conversa que a gente vai ter e se eu vou conseguir ou não, né, te proporcionar esse momento de reflexão no dia. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Retomando um pouco, né, eu quero voltar a essa proposta de fazer vídeos mais pontuais, assim, né, vídeos individuais, trazendo algumas coisas de reflexões do dia a dia, da semana, né, coisas que eu fiquei pensando e que eu acho que vale a pena compartilhar aqui, que possa talvez ajudar nesse momento de reflexão aqui que a gente está buscando. E aí o tema do vídeo de hoje, ele está mais fundamentado numa conversa que eu tive com os meus pais esses dias, porque eles estão indo viajar, eles até já foram, né, viajar para Gramado e Canela, que são duas cidades aqui do Rio Grande do Sul, que são cidades turísticas, né? Então eles aproveitaram, vão passar uns dias lá em Gramado e Canela. E aí a gente estava conversando sobre as viagens que a gente fazia também para Gramado e Canela quando eu era menor, né? Quando eu era pequeno, quando eu tinha por volta ali dos 4 anos, né? E essas duas cidades ali na década de 90, elas investiam bastante, principalmente em duas datas, né? Que era Natal e Páscoa. Então a cidade ficava toda enfeitada, tinha Papai Noel, Coelhinho da Páscoa por tudo que é canto, né, nas ruas, pra gente tirar foto e tudo, né? Tinha os eventos, tinham shows, as coisas assim, tudo muito nas ruas, em área pública, né? São cidades que têm muitos parques, praças, ruas bonitas, assim, que na época ficavam enfeitados e tudo, realmente para as pessoas irem aproveitar o ambiente ali que a cidade criava, né, nessas datas, principalmente de Natal e Páscoa. E aí a gente estava conversando sobre essas viagens e memórias e coisas que a gente lembrava e tudo, e eu tenho gravado muito bem, assim, né, na minha memória, como a gente se organizava, né, para fazer esses passeios. Então, né, a mãe preparava antes, né, comidas para a gente levar. Então, preparava cachorro quente, né, com pão, bisnaguinha, né, com uma fatia de queijo, um pedacinho de salsicha, né, fazia vários cachorrinhos, guardava no pote. Eu lembro, a gente tem o pote até hoje, né, um pote quadrado, vermelho, assim, né? Então, fazia cachorrinho quente, levava uma pizza, né, uma forma de pizza, tinha um bolo, levava umas bolachinhas, umas outras coisas, aqueles sucos de caixinha, né, ou achocolatado, né, de caixinha, e ficava tudo ali no porta-malas, guardava no porta-malas, e a gente ia de carro, chegava nos lugares, e conforme estava ali nos lugares, né, aí beliscava uma coisinha, comia uma coisinha aqui, uma ali, ia para um lugar, fazia um passeio no parque, via e tal, aí depois saía, ia para outra rua, para uma outra rua, para um outro lugar, e aí também parava, às vezes estava com fome, comia uma coisa aqui, né, ia comendo assim um cachorrinho, um pedaço de pizza, um pedaço de bolo e tal, ali, né, abria o porta-malas, pegava aqueles potes todos assim, né, e aproveitava passava o dia inteiro indo em lugares diferentes e fazendo esses lanches, né, no meio do caminho, comendo só esses lanches que a gente levava, né, que a mãe preparava e levava. Então, era um dia inteiro assim, né, nesse
passeio e fazendo esses pequenos lanches e tudo, e era muito bom, assim, né? Hoje eu tenho uma memória com, né, emoções positivas, digamos assim, né? Memórias muito positivas desses passeios, dessas viagens que a gente fazia, assim, né? E a gente estava conversando justamente, né, sobre isso, e como o pai e a mãe foram, né, para Canela e Gramado também agora, né, e como isso tem essas lembranças, né, e até foi uma coisa engraçada, porque enquanto a gente estava conversando, meus pais até comentaram de uma vez, né, que tentaram assim, não, vamos, ao invés de fazer esses lanches, vamos almoçar num lugar mesmo, né, almoçar direitinho no restaurante e tudo. E aí, como eram cidades turísticas, assim, ia bastante gente, ficavam cheias as ruas, os locais, né? Então, na hora de almoçar no restaurante, aí pegou fila, tinha que esperar a mesa, não sei o quê. E eu era criança, eu tinha 4 anos, então já, né? Eles falando assim, né? Já estava de saco cheio, já estava cansado, já não queria mais. Quando sentou para realmente comer, já não queria mais comer, já era, né? Enfim, foi uma experiência ruim, né? Ou pelo menos eles relatam que foi uma experiência ruim, porque eu pessoalmente não me lembro, né? Essa situação do restaurante em específico, eu não me lembro, não tenho uma emoção significativa associada, né? Não tem um significado, não teve um significado, né? Agora, em compensação, o que a gente fazia, que era muito mais simples, cotidiano, corriqueiro, que era a coisa de levar os lanches no porta-malas do carro, parar nos locais e fazer esses lanches e tudo, isso eu tenho na memória, isso tem um significado, isso tem uma emoção positiva associada, né? E a gente estava conversando justamente sobre essas emoções associadas, ou talvez a gente possa dizer aqui sobre uma habilidade de criar memórias, vamos dizer assim, né? E é importante, eu acho que um primeiro ponto legal de a gente perceber é que não necessariamente aquelas coisas mais caras, maiores, que exigem maior organização e tudo, melhores, vão ter uma emoção maior, mais significativa associada, ou então, menos ainda, né, uma emoção mais positiva associada. Às vezes, o que tem uma emoção mais positiva associada, o que a gente realmente lembra, são as coisas corriqueiras, são as coisas simples, né? Não é porque algo é caro, complexo, difícil, único, digamos assim, que necessariamente vai ter uma emoção associada, que necessariamente vai ser significativo. E aqui a gente tem que perceber essa diferença, esse contraste entre o conteúdo e o significado, entre a coisa e o que ela significa, né? Se a gente está olhando, pegando esse exemplo, né, que foi o tópico da nossa conversa, dessas viagens, o simples visitar um parque aberto ao público, levando comida no porta-malas e fazendo pequenos lanches, isso teve muito mais significado do que ir no restaurante tal, no dia tal e não sei o que, né? Então a gente está falando dessa produção de significado, essa produção de sentido, essa produção de memórias, de coisas que vão ficar gravadas na nossa lembrança e que depois, inclusive, a gente vai voltar, relembrar, reviver, né? E que podem ser fontes contínuas, repetidas, seguras, sei lá a palavra que a gente quiser usar, de emoções positivas, porque a gente vai lembrar daquilo ali, vai ser bom, vai ser legal lembrar, né? Eu até brinquei, porque a gente fez isso muito quando eu era menor, e depois ali, né, na adolescência, eu já estava um pouco maior e tudo, aí a gente ia fazer, já ficava meio assim, aquela coisa, tá, né, mas aí vai ficar aqui com o porta-malas do carro aberto e comendo lanche na rua e comendo
né? Cachorro quente de bisnaguinha, pedacinho de pizza caseira, bolo na rua e tal. Já fica aquela coisa meio de adolescente, assim, né? Meio a contragosto, mas que, por exemplo, hoje em dia, como adulto, né? Talvez, né, um início aí de negócio de brincar que eu sou um jovem velho, né? Hoje em dia seriam coisas, nossa, que ia ser super legal fazer de novo, né? Que ia ser muito bom, que já ia ter um pouco desse gosto nostálgico e adquirir de novo, né? Esse tom mais positivo, essa emoção positiva associada, né? Então a gente está falando aqui, né? Mas acho que retomando um pouco, né? O cerne é a gente pensar justamente que existe uma diferença entre conteúdo e significado, entre a coisa e o que ela significa, e que às vezes aquela coisa que vai significar mais, que vai ter uma valência emocional maior, é justamente algo simples, algo que a gente pode fazer no nosso cotidiano, algo que não dá tanto trabalho assim, mas que a gente percebe que tem um significado, mexe com alguma coisa dentro da gente, né? E acaba virando uma memória boa, acaba virando um momento bom, né? Foi até uma outra discussão que a gente teve, porque essas cidades, né, Gramado e Canela, estão voltando a investir assim, né, nesse turismo, nesse tipo de turismo, pelo menos, e que foi uma discussão, né? Será que vai funcionar? Porque a gente também está muito acostumado hoje em dia a viajar e consumir o que aquele local tem a oferecer, né? Então a gente vai lá, tira foto no lugar, come num restaurante diferente, experimenta tal coisa, mas não necessariamente consegue produzir um significado dessas coisas, né? A gente vai lá, posta numa rede social, mostra para todo mundo que viajou, mas não necessariamente se sentiu bem com aquela viagem, não necessariamente naquela viagem teve algo com uma valência, com uma importância emocional significativa para virar memória, para produzir significado, né? E aí a gente eu fiquei pelo menos, né, me perguntando, será que a gente ainda sabe fazer isso? Será que como sociedade a gente ainda tem essa habilidade de produzir significado? Ou será que a gente ultimamente anda só produzindo coisas, né? Produzindo conteúdo para postar nas nossas redes sociais, para falar para os outros, para enfim, né? Essa produção de significado, ela é um pouquinho diferente, né? E aí eu fiquei pensando, e acho que é o ponto e a reflexão central aqui, né, desse vídeo, que é justamente a gente pensar que na nossa vida a gente precisa muito mais de significado do que de coisas, né? Qualidade de vida, bem-estar estão mais associadas a esses significados ou essa produção de significado, né? Essa produção de memórias, de momentos positivos, né? De situações que tem essa valência emocional mais do que coisas, experiências, né? Eventos, acontecimentos, talvez seja a palavra mais importante, né? Porque quando a gente está falando de ir no restaurante, de assistir um show, de ficar num hotel, sei lá, isso é um acontecimento, aconteceu, é um evento, né? Mas não são os acontecimentos que fazem uma vida boa, uma vida saudável, uma vida com bem-estar, com qualidade. É o significado desses acontecimentos. E produzir esse significado passa por uma outra habilidade, competência muito humana, que às vezes é difícil de a gente entender, descrever, reproduzir e talvez até treinar, né? Melhorar essa habilidade de produzir significado através dos acontecimentos que tem na nossa vida. Será que hoje seria possível? Quando eu era adolescente, provavelmente eu não ia conseguir. Quando eu era adolescente, se a gente fosse fazer a mesma coisa, né, o que a gente fez de ir viajar e levar no porta-malas do carro cachorrinho quente, pizza, bolo e tudo,
talvez eu não ia conseguir produzir significado daquilo ali. Hoje, já como adulto, né, nos meus 33 anos, bom, já tem também um significado, um significado nostálgico, né, de que era algo que eu fazia quando era criança, mas também hoje tem uma coisa diferente nessa valorização, nessa habilidade de degustar, de atribuir importância, né, que na minha adolescência talvez eu tenha perdido um pouco e que hoje como adulto eu recuperei, né? Bom, legal, interessante. Mas a gente está falando aí dessa habilidade de produzir significado através dos acontecimentos na nossa vida. E que isso muda ao longo do tempo. Pensar também que pode ser algo treinado, pode ser uma habilidade que a gente, se não treinar, perde, né? Se a gente treinar, melhora. Então, que a gente pode desenvolver, né? Mas a chave, o cerne do vídeo de hoje que eu queria trazer aqui é justamente que quando a gente está falando de uma vida com qualidade, com bem-estar, com emoções positivas, né? A gente está falando não de uma vida cheia de acontecimentos, mas de uma vida cheia de significado, e que a coisa não é exatamente o mesmo que o que ela significa, né? Então, produzir significado através dos acontecimentos da nossa vida pode ser uma habilidade, uma competência muito importante quando a gente está falando de viver uma vida boa, de ter bem-estar, de ter qualidade de vida. Essa é a proposta de reflexão do vídeo de hoje. Então, se isso te faz pensar, se tem algo, algum pensamento, alguma reflexão que tu gostaria de compartilhar aqui, né, fica à vontade para escrever aqui nos comentários, ou então, né, entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.